Estamos de volta com o programa Educare e se você quiser participar, pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br. Hoje falando sobre educação em direitos e também a questão que é desenvolvida pela Defensoria Pública, que tem, por lei, previsto por lei que ela trabalha educação em direitos, né, Gustavo? Exato. A Defensoria Pública ela é um órgão novo no Brasil, né, dessas instituições do sistema de justiça. Quando eu me refiro ao sistema de justiça, me refiro principalmente ao Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Privada, Advocacia Pública e também Defensoria Pública. O que diferencia basicamente a Defensoria Pública desses outros atores são duas coisas. A primeira é que a Defensoria Pública é um órgão que nasceu na Constituição Federal de 88, né? Repito, a Constituição que teve intensa mobilização social, participação da sociedade na sua confecção, e também é um órgão destinado pela Constituição Federal para defender as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, né? Que são aquelas pessoas que não podem pagar um advogado. E a Defensoria, ela existe quase todos os estados brasileiros, né? Falta só Santa Catarina para implantar a Defensoria Pública. Exato. Na verdade, a Constituição Federal, ela obriga, ela determina que todos os estados, além da própria União Federal, todos os estados têm que possuir a sua Defensoria Pública, exatamente para que a população carente tenha como fazer valer os seus direitos, né? Quer dizer, eu costumo falar, pior do que você ter um direito que está sendo violado, é você ter um direito que está sendo violado e não ter nem como reivindicar, né, segundo as regras do jogo democrático, essa violação desse direito. Hoje, no Brasil, as defensorias públicas, aos poucos, gradativamente, elas estão sendo fortalecidas, estão se formando. O estado de Santa Catarina é o único no país que ainda não criou a sua defensoria pública, embora exista lá, inclusive, uma mobilização social forte, com mais de 50 mil assinaturas, que visa aí a criação da defensoria pública por meio de um projeto de lei de iniciativa popular. Então, Santa Catarina está tendo esse debate atualmente, mas é o único estado que não conta nem no papel com uma defensoria pública. E como as pessoas têm acesso à defensoria? Tem instalado nas cidades, ela procura e, né, eu sei que tem vários grupos, né, que cada um cuida de uma coisa, exatamente voltado para essa questão de direitos, né, moradia, questão do idoso. Exato. A Defensoria Pública ela é um órgão, isso no Brasil inteiro, que se preocupa, na medida das suas possibilidades, se preocupa em não ficar, como a gente costuma usar aí a expressão, não quer ficar engabinetada. Quer dizer, é importante que a instituição tenha lá a sua sede, esteja visível para que a população possa bater lá na sua porta e solicitar o serviço da Defensoria, mas é uma instituição que se preocupa em ir até os locais em que as pessoas têm mais dificuldade de se locomover, por exemplo, até as capitais, onde, em geral, se localizam as sedes da Defensoria. Defensoria Pública, geralmente, essas informações, onde se localiza a Defensoria Pública, as pessoas podem obter nos fóruns, né, onde fica o Poder Judiciário, o prédio do Poder Judiciário, e talvez aí o site da Defensoria Pública, né, que é www.defensoria.sp.gov.br, ele tem um link onde faz referência às outras defensorias, as pessoas podem ir lá ter um acesso aos endereços. A Defensoria Pública possui também órgãos especializados de atuação, né, como a questão da moradia, a questão dos próprios direitos humanos. E para tratar desse tema especificamente que a gente lida hoje aqui no programa, da educação em direitos, um outro traço que distingue a Defensoria Pública dos demais órgãos do sistema de justiça é que, por lei, a sociedade pode exigir que a Defensoria Pública promova a educação em direitos humanos por meio dos seus defensores públicos, por meio da sua estrutura. E esse trabalho, aos poucos, tem começado, os projetos têm começado a surgir e tem sido desempenhado pela Defensoria Pública. Um outro equívoco que eu vejo quando a gente fala de educação em direitos humanos, dá sempre a impressão de que isso diz respeito mais às camadas menos favorecidas da sociedade.
quanto, na verdade, é um movimento assim, de toda uma população, independente da sua classe social, do seu nível econômico. Existe mesmo essa ideia de que essa coisa é mais para os menos favorecidos, não é comigo? Não, eu acho que esse também é um obstáculo cultural, é um dos desafios da educação em direitos humanos no Brasil. Mas a compreensão que a gente tem que ter, embora a educação em direitos humanos ela tenha que ser promovida para todas as classes sociais, né? Todos precisamos falar em linguagem dos direitos humanos, mas instituições como a Defensoria Pública é uma instituição preocupada em fazer valer os direitos humanos exatamente dessa população carente, da população necessitada. Porque o que distingue essa população carente da população não carente é que a população não carente sabe gritar. Quando a população não carente está diante de uma situação de violação de direitos humanos, a chance dessa pessoa conseguir se defender por meio da invocação, que seja do discurso dos direitos humanos, é muito mais forte do que da população carente. E nas defensorias também tem alguns momentos que as pessoas podem se posicionar, tem eventos onde, enfim, é passado toda essa questão do trabalho da defensoria e da educação em direitos. Existem a Defensoria Pública no estado de São Paulo, especificamente, uma história parecida com o que está ocorrendo no estado de Santa Catarina, ela nasceu após intensa mobilização social. É uma instituição que nasceu de baixo para cima e não de cima para baixo. Quer dizer, houve vários movimentos de direitos humanos, movimento negro, LGBT, de mulheres, etc., que se mobilizaram por 4 anos, desde 2001, para a criação da Defensoria Pública em São Paulo. A moral da história, quando foi criada a Defensoria Pública em São Paulo, que ocorreu em 2006, é que a Defensoria Pública de São Paulo, especificamente, conta hoje com, no mínimo, 3 instrumentos importantes de participação social. Que são eles, quer dizer, a ouvidoria da Defensoria Pública é uma ouvidoria externa, isso significa que a ouvidora geral da Defensoria Pública, ela é proibida de ser um defensor público, ela é uma cidadã, é uma mulher que hoje ocupa, Luciana Zafalon, que ocupa a ouvidoria da Defensoria Pública, e ela é uma cidadã nomeada pelo CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, e possui mandato que dá, portanto, autonomia, né? A Defensoria Pública também, a cada 2 anos, se reúne em conferências com a sociedade civil, que traça diretrizes de atuação para a Defensoria Pública, né? A sociedade civil dialogando e ditando aí os rumos da instituição da Defensoria Pública, e também o Conselho Superior da Defensoria Pública, que é o órgão normativo, né? Que traz aí as regras, como é que vai funcionar a política institucional da Defensoria. O Conselho Superior da Defensoria de São Paulo funciona toda sexta-feira pela manhã, e ele prevê um chamado momento aberto, onde qualquer pessoa, independentemente de prévio agendamento, pode ir lá e não só estar presente na sessão do Conselho Superior, o que garante transparência, mas também tem o direito de se manifestar, o direito de voz, o que garante a participação. O Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo funciona sempre às sextas-feiras, na Rua Boa Vista, número 200, no centro de São Paulo. E aí as pessoas dos outros estados, das outras cidades, também podem procurar, podem pesquisar para saber a atuação, né, da defensoria na sua cidade, no seu estado. Dentro da questão de educação em direitos, de direitos humanos, o que você vê na defensoria, nesse trabalho que você tem feito, que assim, o direito que mais tem sido desrespeitado no Brasil, ou quais têm sido mais desrespeitados ainda no Brasil? É difícil falar eleger qual principal direito está sendo desrespeitado no Brasil. Em certo sentido, o próprio direito de acesso à justiça, que significa, dentre outras coisas, mas basicamente ter acesso a uma defensoria pública, é um direito que não está sendo muito respeitado no Brasil, à medida que ainda falta muito, né, para que a defensoria pública se fortaleça e possa estar em todos os municípios dos vários estados do Brasil. Então, esse é um direito que não está explicitamente consagrado na Constituição Federal, mas que muitos consideram como talvez o principal dos direitos, porque é o direito de acesso à justiça que permite que a pessoa faça valer um outro direito dela que está sendo violado.
Mas além de questões aí de violência policial, etc., eu reputo que a questão do direito à moradia digna é um dos principais direitos que têm sido violados aí e é uma das principais áreas, né, de atuação da Defensoria Pública por meio do seu núcleo de habitação e urbanismo, é a defesa do direito à moradia, que é diferente de direito de propriedade, quer dizer, a pessoa para ter o direito à moradia dela garantido não precisa ter propriedade de coisíssima nenhuma. Certo. E aos poucos a Defensoria Pública começa a participar desse assunto, desse debate e trazer para o sistema jurídico esse assunto, o direito à moradia e sua efetivação. E existem vários projetos, a gente sempre ouve a questão de se incluir no currículo escolar a questão de educação em direitos. Você acredita que esse seria um dos caminhos para se fortalecer essa questão de educação em direitos? Sem dúvida, eu acho fundamental porque a própria escola certamente consegue enfrentar problemas ali do seu cotidiano com mais facilidade quando você promove o discurso dos direitos humanos, quer dizer, está aí a questão do bullying, né? Fica aí a sugestão do filme também As Melhores Coisas do Mundo, que retrata muito bem essa essencialidade do discurso dos direitos humanos nas escolas, só que eu entendo que também não basta simplesmente inserir nos currículos escolares o tema educação em direitos humanos, o tema direitos humanos. É necessário a formação aí, dos professores para que eles saibam lidar. Um tempo atrás houve ali uma discussão sobre a necessidade ou não de se proibir o uso de um dos livros do Monteiro Lobato nas escolas, por conta de alguma referência racista que haveria ali no livro. E é uma coisa polêmica você barrar Monteiro Lobato nas escolas, né, com a consagração toda que tem. Mas uma das alternativas importantes é você estimular o professor a saber trabalhar com aquela obra, né? Porque a partir do momento que você proíbe, você está estimulando até o discurso contrário, né? Só uma outra referência que eu acho que é importante, existe uma lei federal, Lei Federal número 11.988/2009, que prevê que todas as escolas privadas e públicas têm que promover uma vez por ano a chamada Semana de Educação para a Vida, e isso é uma incumbência que as secretarias estaduais têm que promover, pelo menos uma semana discutindo direitos humanos com as crianças, só que eu não sei a quantas anda, só que é importante que as pessoas saibam da existência dessa lei. Gustavo, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Falamos hoje sobre educação em direitos. Se você quiser saber um pouco mais, entrar em contato, você pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br. Te vejo no próximo Educar. Até lá.